Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette session consacrée. Então, bem-vindos a esta sessão dedicada a uma figura essencial da vanguarda portuguesa, Amadeu de Sousa Cardoso. E temos o prazer de acolher Joana Cunha Leal, diretora do Instituto de História da Arte na Universidade Nova de Lisboa, para nos falar deste assunto. Vou dar-vos alguns elementos para que possam conhecer melhor os seus trabalhos. Estudou as relações entre a arte, a política e as mudanças sociais no século XIX e XX, e estes últimos anos interessou-se mais nas artes visuais, e nomeadamente o modernismo e a vanguarda, e foi nesse contexto que trabalhou sobre Amadeu de Sousa Cardoso. Obrigada, Lu. Peço desculpa pelo meu francês, vou ler a minha conferência para ter um francês um pouco mais controlado. A minha exposição, a minha apresentação examina as pinturas e as colagens de Amadeu de Sousa Cardoso que datam da Primeira Guerra Mundial, debatendo a relação de poder que apoiam a hierarquia centro-periferia relativamente às vanguardas. Como desejo demonstrar, o trabalho de Amadeu de Sousa Cardoso é importante para debater algumas das incoerências das narrativas da história da arte, visto que nos mostram a diversidade e a complexidade das trocas, dos diálogos em curso, nas suas pinturas e colagens, questionando as ideias, e é isto que espero poder partilhar convosco, as ideias pré-concebidas sobre os espaços de produção periférica, bem como um discurso formalista que funciona como uma narrativa dominante na história da arte e, em especial, na história do cubismo. As práticas artísticas associadas ao cubismo, como, por exemplo, a colagem, alargaram as interrogações sobre a representação e a manipulação dos sinais, tanto no âmbito da chamada crise de referência geral e a apreciação da forma enquanto valor artístico autónomo. Por sua vez, as narrativas historiográficas reconhecem a colagem como um dos nós centrais do cubismo, quer afirmando a pertinência das criações da tradução formalista, estruturalista, quer reconhecendo também que as questões históricas não podem ser colocadas entre parênteses sem que haja uma distorção considerável do tema. Amadeu de Sousa Cardoso viveu a Revolução Pictural do Cubismo em Paris. Participou em exposições, em algumas das exposições mais marcantes do movimento, nomear Lazei mais tarde, e estas pinturas e colagens contribuíram para enriquecer o território, o panorama da colagem cubista. Como veremos, debater sobre estas pinturas e colagens é algo importante para falar sobre as narrativas do modernismo e o impacto revolucionário das colagens. Mas também para abrir estes debates imperturbáveis. E para mim é importante as dicotomias incontestáveis, tais como as noções que mencionei, centro e periferia, mas também as dicotomias cultura erudita, cultura de massas e artistas de referência versus artistas seguidores de segunda escala.
A Primeira Guerra Mundial teve um impacto preponderante nos vanguardistas, modificando consideravelmente a geopolítica das artes. Artistas e poetas voluntariaram-se para ir combater ou emigraram para países neutros devido à guerra. Alguns regressaram ao seu país de origem, reforçando as dinâmicas artísticas em espaços que outrora tinham sido identificados como periféricos. A Península Ibérica é um bom exemplo disso. Artistas internacionais bem conhecidos vieram para Portugal e Espanha, onde encontraram cenas artísticas locais, geralmente classificadas como provinciais. É o caso de Lisboa, onde um vanguardista local, a vanguarda local tinha lugar desde o início dos anos 1910 e que reunia artistas, escritores e poetas, como, por exemplo, José de Almada Negreiros, que podemos ver aqui no ecrã, e que interpretou publicamente um manifesto futurista em 1917. Do mesmo modo, Amadeu de Sousa Cardoso juntou-se a poetas como Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro em torno a revistas literárias como Orfeu, de 1915, e Portugal Futurista, de 1917. A existência de um panorama literário e artístico tão notável teve um papel preponderante na decisão de alguns artistas, ativistas, de deixar Madrid para irem para Lisboa em 1915. Os modernistas Robert e Sónia Delaunay, que eram muito conhecidos pelos portugueses. Robert Delaunay era conhecido graças à sua associação ao cubismo e cujo orfismo foi apoiado por Guillaume Apollinaire. E Sónia Delaunay era muito conhecida e muito admirada graças a esta obra magnífica, a prosa do Transsiberiano, que apresentou juntamente com Blaise Cendrars, sendo o primeiro livro simultâneo. A chegada de Sousa Cardoso, justamente em 1914, ele tinha vindo de Paris para o norte de Portugal devido à guerra, reforçou também o meio vanguardista português. E Sousa Cardoso teve uma experiência parisiense bem importante, muito importante. Teve a oportunidade de encontrar Delaunay, Apollinaire e todos os vanguardistas internacionais desde 1912, sendo que apresentou obras no Salão dos Independentes e no Salão de Outono de 1912. E sobre isto podemos ver aqui esta fotografia da secção de ouro, onde expunham os cubistas e em que vemos a pintura de Francis Picabia, ladeada por dois quadros de Amadeu de Sousa Cardoso. Um destes quadros é este, Avant la Corrida, antes da corrida, de 1912. Participou igualmente no Armory Show, onde vendeu 3 quadros ao célebre colecionador de arte de Chicago, Arthur Jérôme-Medy. Bom, ele tinha relações também com os Sturm e artistas de Berlim. As relações entre Delaunay, Amadeu de Sousa Cardoso e outros artistas e poetas portugueses durante o período da guerra introduziu uma espécie de parisianalidade, de estilo de Paris no oeste da Península Ibérica.
enriquecido pela historiografia. Muitas vezes é definido como trazendo uma luz europeísta à periferia do continente. No que diz respeito ao Amadeu de Sousa Cardoso, emergiram duas posições diferentes nas narrativas historiográficas. A primeira e a mais recente poderia ser definida como a tese do isolamento. Não obstante o facto de que Sousa Cardoso teve duas exposições individuais em Lisboa e no Porto, e que colaborou ativamente com os Delaunay e outros artistas portugueses, como por exemplo Eduardo Viana, no seio da nova corporação, e que também levou a cabo outras colaborações importáveis com o Grupo Orfeu em Lisboa, como é o caso desta colaboração que vemos aqui no ecrã com Almada Negreiros, esta publicação. A ideia do seu isolamento relativamente ao meio português atingiu proporções míticas. Isto é especialmente verdade no caso dos historiadores de arte que reivindicam Amadeu de Sousa Cardoso como um artista excepcional, singular, único, atribuindo-lhe um estatuto de gênio que o separa do seu meio cultural. Por outro lado, e não obstante a sua experiência parisiense, o impacto do meio português periférico é considerada como não alcançável, que é a tal definição historiográfica que define como a teoria da dívida, que assumiu a forma de uma interpretação historiográfica que destaca o endividamento direto e permanente da obra de Amadeu de Sousa Cardoso relativamente à pintura de Robert Delaunay. É de notar que na pintura de Amadeu de Sousa Cardoso antes da guerra, vemos bem a sua aproximação aos Delaunay. Esta aproximação é rastreável em quadros como estas composições abstratas que revelam a sua familiaridade com os Delaunay, com as ideias dos Delaunay, na construção do espaço pictural puro, resultado dos contrastes de cores simultâneas. Do mesmo modo, e como veremos, os famosos discos simultâneos dos Delaunay foram apropriados por Amadeu de Sousa Cardoso. Este contexto permitiu aceitar que Robert Delaunay, em Portugal com Sónia Delaunay desde a primavera de 1915, levavam a cabo uma espécie de posição de proa com os portugueses que, antes de mais, sucede na pequena vila de Vila do Conde. Juntos, durante os anos que foram de 1915 a 1916, tiveram uma associação coletiva não hierárquica destinada a realizar projetos artísticos comuns, destinada a um público internacional, designadamente a publicação de um álbum coletivo e a organização de exposições itinerantes. Não muda isto em nada. Não pretendo fazer uma análise aprofundada deste projeto da nova corporação, mas é de destacar que a consonância entre os espaços regionais, locais, onde estas atividades foram concebidas, e o seu perfil transnacional e cosmopolita. Assim, a geografia ultraperiférica na qual se desenrolou, operou, trabalhou o coletivo, nunca foi vista pelos artistas, ou até vivida por eles, como um entrave ou uma oposição às ambições cosmopolitas que eles afirmavam
de modo bastante claro. On trouve même, le type de dialogue. On trouve le même type de Encontramos o mesmo dialogue tipo de non diálogo não hierárquico e de fusão orgânica do centro com a periferia na obra individual de Sousa Alors, Cardoso. je reviens aux peintures de période de la guerre. E volto às pinturas do período da guerra. Une toile intitulée Chanson Vemos aqui um militaire quadro chamado A Canção Popular, a Russa e o Fígaro, de 1916, que faz referência a Sónia Delaunay numa representação não ilusionista e fragmentada. tous les signes flottent sur la toile Todos os sinais flutuam na tela élargissent e leur potentiel ampliam o seu significado potencial. interprété comme faisant Contudo, podem ser interpretados como fazendo ilusão a menção à representação de Sónia Delaunay na arte popular portuguesa. Podemos ver cerâmica colorida, brinquedos representados e até a boneca no centro da composição é um bom exemplo de aplicação de significados. pourrait être lue comme la russe, c'est-à-dire Ela poderia ser lida como a russa, entre aspas, já que Sónia Delaunay era de origem ucraniana, nasceu na Ucrânia. alors la rencontre mise en scène dans O encontro encenado neste quadro entre os sinais locais, periféricos, da cultura popular e as referências internacionais cultivadas, como, por exemplo, a referência ao jornal Le Figaro, nous ramène à un des principaux remete-nos para um dos principais temas da minha conferência, ou seja, a necessidade de superar as dicotomias persistentes entre estes dois mundos que finalmente se entrelaçam. important. Outra questão importante vem juntar-se à divisão das dicotomias, L'appropriation isto é, a apropriação por Sousa Cardoso dos discos de cor simultâneos dos Delaunay. le plus connu et plus important historien Para os historiadores mais importantes e conhecidos da arte portuguesa do século XVII, do século, José Augusto França, esta questão resulta naquilo que ele considera uma inversão funcional dos círculos cromáticos, uma vez que os pintores portugueses o pintor português retira os discos simultâneos do seu santuário original, o Delaunay ou seja, a investigação da pintura pura para mergulhar na dimensão mundana da representação, por exemplo, utilizando-os como ornamento de um avental, como podemos ver aqui na boneca, mas também como alvos e articulações de braços. pour ce historien, cette inversion Para este historiador, essa inversão funcional é, na realidade, uma deformação. Um entorce, é aliás a palavra que ele utiliza. E estima esse entorce como sendo decorativo. E esse termo decorativo historien sent tem para o historiador um sentido negativo, bem específico. la version que Albert Na versão que Albert Glaise e Jean Messager davam do cubismo em 1912, quando afirmavam que o trabalho decorativo era a antítese da pintura autónoma. Por conseguinte, o adjetivo é utilizado para designar o que o historiador França considera como a distância entre a pintura puramente francesa de Robert Delaunay e a experiência parisiense de segunda mão de Sousa Cardoso. Noutros termos, trata-se de uma prova da sua proveniência periférica.
Do ponto de vista dos preconceitos deste historiador, José Augusto França, apoiado numa noção essencialista da arte e na convicção que a abstração era o resultado necessário da arte, é cometido outro crime por Sousa Cardoso. E esse crime é a integração das referências populares na sua pintura. E essa integração fazia com que as experiências abstracionistas anteriores fossem colocadas em perigo, a proveito da representação de uma composição legível, ou pelo menos repleta de significados legíveis. Essa orientação atinge o seu apogeu com as pinturas colagens do período da guerra. Nessas pinturas, os sinais legíveis são não só mantidos, mas atingem um potencial de narração. Apesar da incerteza e da variedade das possibilidades persistir, a referência a experiências partilhadas e a eventos da vida cotidiana acabam por transparecer nessas pinturas colagens. E a obra sem título, conhecida como A Máquina dos Registros, de 1917, é um exemplo claro do que Amadeu de Sousa Cardoso faz com sinais, com ações de referência. Vemos aqui vários elementos reconhecíveis, um braço, uma mão a manipular uma máquina de registro e surgem também outros elementos bastante ambivalentes. Por exemplo, as linhas, que sugerem um perfil, e um papagaio na parte de cima. Estão a ver também aqui um perfil, uma lâmpada, letras, números, e todos esses elementos são marcantes pelos contornos desfocados, pela sua instabilidade. Podemos ver aqui estilhaços de espelho colados à tela que comprometem a sua estabilidade. Um desses pedaços de vidro de espelho é colocado precisamente no perfil. Contudo, o facto de Sousa Cardoso ter trabalhado sobre os limites da representação, como já evoquei, o facto de manipular referências visíveis, reconhecíveis, não foram levados em consideração pelos historiadores da arte, porque a representação é negligenciada. E então paradoxos surgem no âmbito da análise modernista de historiadores como José Augusto França. Estas obras mais tardias parecem provinciais. Mas para historiadores da arte mais jovens, entramos em classificações estilísticas. Historiadores que querem também provar o valor deste pintor no panorama nacional, que querem demonstrar a sua singularidade e o posicionamento periférico. Para estas pinturas são consideradas como obras abertas e reconhecidas na sua dimensão anti-representativa. Posto isto, Amadeu de Sousa Cardoso é retirado do âmbito cubista e estas pinturas colagem
são exemplos de uma expressão proto-dada, discussion sur ce qui est en place dans ces peintures. discutindo o que consta nestas pinturas. Mas, em ambos casos, os historiadores da arte privilegiaram a análise formalista, ignorando referências exteriores, Ou de lire les signes figuratifs comme ou evitando ler os sinais de figuração. encore dans les deux cas, la Em ambos os complexité et la casos, richesse a complexidade e a riqueza desses sinais cachée par la conviction, continuaram invisíveis, la principale contribution du collage escondidos en pela histoire convicção que o moderniste principal va contributo da suivre colagem celle para o de modernismo l'abstraction. deve ser ler-se no cerne do contributo do cubismo, com uma pesquisa da forma pura ou uma introdução ao dadaísmo. O trabalho de Sousa Cardoso é importante para debater sobre essas narrativas de história da arte quanto ao modernismo e ao impacto das colagens. E a revisão dessa narrativa parece necessária se levarmos em consideração o que foi negligenciado na análise destas pinturas colagem. Claro, estas pinturas escapam a qualquer tentativa de garantir uma pertença. Não se trata aqui de criar temas, mas parece-me que podemos reconhecer os sinais e interpretá-los levando em consideração que são instáveis, até porque os sinais duram mais tempo que as circunstâncias nas quais foram produzidos. Além disso, trata-se de convenções. Estamos a discutir de convenções associadas à riqueza da sua interpretação. Quanto a estas pinturas colagem, as exigências formalistas e essencialistas da pintura pura e a teologia da abstração ou o pressuposto de um dadaísmo oriundo do isolamento do pintor deram aso a um desprezo da interpretação. Mas podemos perguntar-nos, talvez as composições formais determinadas por investigações picturais não estejam em contradição com o manuseio dos sinais referenciados. Ou talvez os sinais, as significações potenciais desses sinais deem uma dimensão de representação ou até de narração às composições de Sousa Cardoso sem as esgotar. No caso do pintor português, esse desprezo da interpretação implicava também negligenciar crítica em relação aos debates picturais a decorrer, quer seja sobre a invasão da colagem ou a afirmação do simultaneísmo dos Delaunay em relação ao cubismo e ao futurismo. Uma crítica iluminada contra a ideia do disco simultâneo da sua adoção por Sousa Cardoso, que tomou uma postura de distanciamento em relação aos seus amigos parisienses e, aliás, esse posicionamento permitiu-lhe dialogar e comentar o trabalho dos seus contemporâneos através da sua pintura. Como veremos nos próximos minutos, as pinturas colagem de Sousa Cardoso mostravam uma narrativa não canónica com referências não ilusionistas à vida cotidiana, à guerra,
testemunham também do esforço das vanguardas para reconfigurar a semiótica da representação após a invenção da colagem. Ao fazê-lo, a solidariedade do pintor português com o caráter mundano da colagem sobressai, esclarecendo o seu distanciamento com Delaunay na sua busca através da pintura pura. Isso permite-nos compreender o uso paródico dos discos simultâneos, associando a todas essas questões. Vou analisar a pintura colagem de 1917, conhecida como Entrada, pois é um exemplo visível de uma fusão dos modos de apresentação referidos. Entrada associa vários sinais que podem ser vistos como referências à implicação dos Estados Unidos e de Portugal na Primeira Guerra Mundial. A palavra entrada, escrita aliás na tela, é uma alusão ao naufrágio do Lusitânio, que foi atingido por um submarino alemão em 1915. A pintura integra também referências ao episódio bem conhecido da acusação de espionagem de Sónia Delaunay, um episódio no qual Sousa Cardoso esteve implicado, pois era o principal responsável da sua defesa, obtendo e financiando, aliás, conselhos jurídicos necessários enquanto Robert Delaunay estava em Espanha. Esse episódio remonta a abril de 2016, quando um denunciador contra uma recompensa de 3.000 francos, afirmou que Sónia Delaunay enviava mensagens aos submarinos alemães que se encontravam no Atlântico, através dos discos simultâneos. É verdade. Parece incrível, mas é assim. Então, a pintura de Sousa Cardoso mostra-nos a torre, mostra-nos aqui um submarino presente aqui, no centro da composição, acima da palavra entrada. E encontram-se no centro de um foco de luz central na composição. Outro espaço é também sugerido, com guitarras, violinos. Podem ver aqui uma lâmpada elétrica a iluminá-los. E há uma aparência noturna aparente, sugerida pelas linhas horizontais douradas, com persianas douradas, cordas de guitarra com um espelho que funciona como um olho. Podem ver aqui o espelho colado e esse papel colado com uma flor gigantesca no canto superior esquerdo. Também faz parte desse ambiente interior. Estão também presentes os discos de cor simultâneos, codificados, com números inscritos na parte superior da tela, que parecem aludir ao valor, à adição atribuída ao acusador. Para regressar ao centro, o perfil de Lusitânia transparece. Podem ver aqui o perfil do Lusitânia. É identificável através das cores da bandeira portuguesa, presentes aqui neste retângulo verde.
Lusitânia era também a província romana que correspondia ao território português e também identificável graças a estas 4 torres, 2 das quais pintadas, as 2 outras sugeridas com o número 2. Desse modo, podemos afirmar que a entrada captura os principais eventos de uma vida e conta-nos uma história. Sousa Cardoso explora o potencial das representações e da narração através de uma figuração não sequenciada, não ilusionista, mas bem informada com este postal que circulou do lado alemão durante a guerra, que aludia ao ataque do Lusitânia. Reconhecer estas referências não faz com que a entrada seja uma composição fragmentada, figurativa, porque a entrada vai ainda mais longe. Se observarmos de modo aprofundado esta colagem pintura, percebemos que a inversão funcional colocada em equação pelo historiador José Augusto de França na sua crítica da utilização decorativa dos círculos de cor simultâneos pode ser uma maneira de assinalar o humor de Sousa Cardoso com a queda original dos círculos de cor no âmbito mundano da alegoria, aqui com a mensagem codificada de espionagem e esse distanciamento crítico em relação ao universo pictórico de Delaunay. Noutros termos, indica aqui o distanciamento voluntário e consciente de Amadeu Sousa Cardoso em relação à busca de Delaunay de uma pintura pura. Poderia também ser visto como um sinal da crítica esclarecida do pintor português em relação aos debates a decorrer sobre o lugar e o papel da pintura, posicionamento, aliás, contrário a um modo de reconhecimento devoto. 2 aspectos principais subjazem essa leitura e essa interpretação da entrada. Os discos simultâneos, para começar, não são somente satíricos, não são só mensagens dissimuladas, são aqui apresentados como armadilhas para insetos, para moscas. As interpretações possíveis dessa conversão dos 2 círculos que podem ver na tela, pintados como uma teia de aranha, não me parecem muito positivos em relação ao projeto pictórico de Delaunay. Mas a crítica de Sousa Cardoso vai ainda mais longe, porque trata também de incluir aqui a colagem cubista em entrada, mas também noutras pinturas colagem dessa época. O pintor evoca as possibilidades da colagem utilizando pintura em vez dos papéis a colar. E torna-se óbvio nas suas telas que a tinta é um material-chave da pintura para Amadeu de Sousa Cardoso. Apesar de concordar com a expansão das possibilidades da pintura através do uso de materiais de colagem, de vidro, de materiais utilizados, ele não se compromete no uso intensivo de papel utilizado pelos cubistas ou pelos futuristas, e esse posicionamento leva-nos ao uso contínuo de colagens falsas, ou seja, colagens sugeridas com a utilização da pintura. E podem ver aqui um exemplo claro. Os fósforos que se encontram na base da composição
não provém de papéis colados, mas são representados com tinta. Trata-se de uma escolha interessante, pois parece defender a necessidade de proteger a colagem graças à utilização de materiais típicos da pintura. As falsas colagens mostram que a pintura é um meio. Ele insiste com efeito nas possibilidades mais do que nos limites. Os limites da pintura, claro. De modo marcante, nesta tela, Sousa Cardoso inverte o espírito de contrafação dos papéis cubistas, fazendo com que a pintura regresse a ela própria. Poderia ser uma decisão conservadora, mas trata-se de um gesto que vem desdobrar o jogo espiritual da colagem quanto à representação e à pintura. Desta vez, o potencial irónico, ou até diria cínico, desse procedimento assenta na subversão do artificialismo do papel colado. A entrada permite-nos afirmar essa ideia, não só porque Sousa Cardoso falsifica colagens, mas também porque evoca diretamente esses papéis colados tal como transparecem na tela seguinte, que podem ver aqui, pintura de Picasso em 1913, por exemplo. Sousa Cardoso transforma as peras de Picasso transforma essas peras e podem ver aqui a fruta, as frutas de Cardoso em frutos podres, pintados, que parecem papéis colados. E essas citações, frutos podres, contrafeitos, vão dialogar com os círculos de cor de Delaunay. Os círculos, discos simultâneos que estão infestados com insetos. Não temos aqui duas concepções incompatíveis da pintura, o cubismo e o simultaneísmo, interpretados à luz de uma terceira posição que vai criar um diálogo com eles. Por fim, convém constatar que as superfícies, as técnicas, a densidade da cor, com mistura de areia, por exemplo, na pintura, vão variar nestas pinturas, colagens, com uma lógica de acumulação que não deixa espaço para o vazio e que é convidativo para a criação de camadas. As oposições, a relação entre as superfícies e os sinais continuam a ser uma representação do cubismo. Eis a minha tese. Sousa Cardoso não assemelha essa obra um estilo, mas cria uma interação permanente entre os meios e as possibilidades da representação na pintura. Merci beaucoup, Joana. Obrigada, Joana. Vamos agora passar para o público, para eventuais questões. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Durante a tua apresentação, eu pensava que 1917 era um ano de parada, que também era um ano
muito importante de pastiche e que também foi muito importante para Picasso. c'est vrai. Mais le parade a été montré É verdade. Parada foi mostrado em Espanha cette année-là. nesse ano, Quand les ballets russes arrivent mas quando os balés russos chegaram a Portugal, à Lisbonne, nomeadamente a Lisboa, não mostraram Parada. mise en scène un autre répertoire. Ensinaram outro repertório. Cardoso n'était pas Mas o facto é que Sousa Cardoso não estava em Lisboa, estava no norte do país. pendant ces années, il était en communication et Durante esses anos esteve em comunicação e intercâmbio permanente com outros artistas, nomeadamente o Casal de Loné, Eduardo Viana e Almada Negreiros, que estava em Lisboa. Vianas também estava no norte. c'était plutôt le milieu de la corporation nouvelle. Portanto, tratava-se mais do espaço da nova corporação. Quando os balés russos chegaram a Lisboa mais tardiamente, evidentemente as vanguardas artísticas dialogavam em permanência. No entanto, não havia uma ligação direta que podemos estabelecer entre a encenação de Parada em Barcelona e em Madrid com Sousa Cardoso. En effet, Robert Delaunay a vu Robert Delaunay assistiu a Parada em Barcelona et il a détesté. e detestou. Ele detestava Picasso, Noyé par, Picasso et par Parade, alors qu'il a detestava Picasso e Parada. des lettres avec Há uma troca de correspondência interessante com Albert Blaise, onde explicava o que ele pensava sobre esta encenação. Obrigado. Achas que é possível fazer uma espécie, não de generalização, mas de pensar numa forma de resistência de espaços como periferia relativamente ao cubismo? Porque quando vemos este conjunto de colagens e pinturas de Sousa Cardoso, pensamos em obras que datam mais ou menos dos mesmos anos. Penso em Arango Soffici na Itália, ou seja, os futuristas que viram o cubismo de uma forma mais específica, ou de Malevich e o cubismo lógico em Moscovo e São Petersburgo, ou penso que a intuição que tenho, e que é uma intuição sem qualquer fundamento a não ser as comparações formais, e caímos no risco de formalismos que denunciaste, peço imensa desculpa, deve ser uma tendência profunda no que me toca a mim. Não sei se podemos ir para além dessa intuição, mas é uma impressão que seria bastante geral e poderia falar também sobre os publicistas ingleses. Há uma espécie de trivialização voluntária do cubismo, de modernização também. Não sei se trata de uma questão de periferia relativamente ao centro ou não. Penso que há casos muito diferentes. Gosto de estudar estes casos da periferia, da relação entre as pessoas, mostrando ao mesmo tempo as especificidades dos espaços. Uma das recepções mais importantes do cubismo foi indubitavelmente em Barcelona, porque
também a terra de proveniência de Picasso. Claro, nasceu em Málaga, porém viveu uma grande parte da sua vida, como todos sabem, em Barcelona. fait une récession du cubisme Barcelona fez uma recepção do cubismo l'idée de que Picasso et destacou a ideia de que Picasso era um filho da terra. ils partagent le développement du cubisme qui en E, por effet, conseguinte, partilham o desenvolvimento do cubismo. l'œuvre de Picasso. Ils n'ont pas vu rien, É de saber que viram poucas obras de Picasso. Não é que não tenham visto nada, mas viram uma exposição importante de cubismo em 1912. Portanto, a recepção foi muito importante. Dans d'autres capitales ibériques, comme Lisbonne, comme Madrid, la récession Numa capital ibérica como Lisboa e Madrid, o acolhimento do cubismo foi muito diferente. oui, on peut dire que le cubisme est E penso que sim, podemos afirmar que o cubismo foi recebido como um epítome terme, mais comme la langage partagée par des avant-gardes. da linguagem partilhada pelos vanguardas. La référence É visto como a referência partilhada e a referência a partir da qual vão produzir obras. Alors, mais en disant ça, il faut qu'on comprenne que l'idée que Ao afirmar isto, devemos compreender que a ideia de que estes artistas, estes meios têm do cubismo é muitas vezes bem informada, que é o caso de Amadeu de Sousa Cardoso, que conhecia muito bem o meio parisiense e que conhecia, sobretudo, os cubistas de salão, de feira. alors ils sont informés, mais quand ils Portanto, estavam informados, mas quando desenvolvem as suas propostas, développer é óbvio que vão desenvolver quelques accents alguns locaux. Oui, je crois toques locais. qu'on peut dire ça. Penso que podemos dizê-lo. Bien sûr que cet accent local est aussi Mas claro que cosmopolite et très este toque local é muito cosmopolita e transnacional. équationné. Je crois qu'on ne peut pas équationner le cubisme en mettant Penso que não podemos equacionar o cubismo separando de l'importance da importância du primitivisme, do primitivismo, soit le primitivisme qui se développe quer o primitivismo que se desenvolve com a tensão muito problemática da arte africana, como o guimê, entre aspas, peço desculpa. Mas também um primitivismo que tem uma grande tónica de recuperação de algumas ideias, de tradições, de focos locais. O primitivismo é também uma espécie de cenário que é partilhado por todos, quer na Rússia, quer em França, quer na Península Ibérica, Espanha e Portugal, um pouco por todo lado. quand même, je pense c'est pas, je suis pas sûre si j'ai répondu. Não sei se respondi à sua pergunta. De primitivisme, je crois que pour moi, c'est très important, c'est que le local Para mim, o que é importante é que o local não está em oposição
à dimensão transnacional. E todos estes vanguardistas dialogavam, intercambiavam, conheciam as obras de cada uns dos outros e estavam em constante diálogo. Muito obrigado, Joana. Vamos terminar. Peço imensa desculpa, mas temos que terminar a discussão. Mas podem continuar a conversar com ela lá fora. É verdade que isto dá aso a muitas perguntas. Obrigada, Joana.